crianças, bom dia, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia de aula de História, porém, como estamos em semana de revisão, hoje será a nossa revisão de História, tá bem? Pegue um livro de História de vocês, eu vou dizer a vocês as páginas que nós iremos utilizar nessa aula de hoje, tá bom? Então, nossa revisão está da página 48 a 53, certo? Os conteúdos que iremos revisar iremos falar um pouco sobre o trabalho, sobre os direitos e deveres e o que é permitido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Vocês lembram que uma das nossas aulas nós vimos o que pode e o que não pode fazer as crianças, o que é permitido, até onde a criança pode trabalhar, a faixa etária, o que pode ser feito. Vocês estão lembrados? Então hoje iremos revisar também essa aula. E sobre o trabalho, a importância de cada profissional, iremos também revisar isso. Iremos ver a importância do papel de vocês para ajudar nas tarefas de casa, do dia a dia. E iremos também revisar sobre um dos últimos conteúdos, que foram a linha do tempo. Tá certo? Então, vamos lá. Iremos começar a falar um pouco sobre o trabalho. Então, logo no livro de vocês, na página 48, quando a gente começou a estudar esse conteúdo, a gente já se deparou com algumas imagens. Com essas fotos aí, ó. De uma funcionária no mercado, uma secretária, um gari, um garçom. Então, cada um desses profissionais tem sua função. Todo trabalho é importante. Cada profissional tem seu papel fundamental para o crescimento e desenvolvimento de nossa sociedade. O que seria de nós se não fosse o agricultor que planta o grão que chega nos supermercados e depois em nossa mesa? O que seria de nós se não fosse o caixa do supermercado que nos ajuda nas nossas compras? O gari, que é uma peça fundamental, que é o que nos ajuda a manter nossa cidade limpa. E é dever de todos nós manter tudo isso em ordem. É nosso dever dar continuidade a esse trabalho, pois é um trabalho difícil. Imagina uma pessoa para recolher algo que você não quer mais, que não lhe serve mais, algo sujo. Imagina. Então, é um trabalho que é muito importante para a gente. Então, temos que dar valor a cada um desses profissionais. Temos que dar valor a todo o trabalho. E o que é dever nosso? É dever também seu, criança. Também ajudar nesses trabalhos. Ajudar a manter aquele ambiente limpo. Não jogando papel no chão, papel de pipoca, de salgadinho. Então, isso não pode. Então, é o dever nosso manter aquele ambiente limpo, manter aquele ambiente organizado. E isso vocês podem fazer sim. Nas nossas aulas também, conhecemos um pouco sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vocês lembram? Que é um documento onde lá existe uma lei que protege toda a criança e todo adolescente. Nós vimos também que nem todos infelizmente, o Estatuto ele não consegue abraçar todas essas crianças, pois ainda existe muitas crianças trabalhando na rua, fazendo trabalhos árduos que é para adulto fazer, onde o seu lugar deveria ser onde? Na escola, ou brincando, ou fazendo coisas que é para a idade deles fazerem. Então, infelizmente, o Estatuto não consegue fazer isso sozinho. Não consegue alcançar todas aquelas crianças, infelizmente. Mas esse estatuto, ele veio para ajudar, para tentar ajudar todas as crianças, mesmo não alcançando todas elas. E o que as leis brasileiras diz sobre isso? Sobre o trabalho infantil. No Brasil, o trabalho é proibido em qualquer hipótese, até os 13 anos. De 14 aos 16 anos, é permitido sim, mas somente com uma condição. Na condição de aprendiz, que combina a frequência da escola. Vocês lembram que a Erika falou isso? Que tem aquele emprego de menor aprendiz,
onde as crianças podem trabalhar, mas com uma condição. Vocês lembram que eles têm que estar frequentemente na escola e está sendo sempre supervisionado no trabalho por algum responsável. Já a partir dos 16 anos, o trabalho é permitido, mas o jovem não pode trabalhar à noite, nem fazer nenhum trabalho de risco. Já aos 18 anos, o jovem pode trabalhar em qualquer ofício. Portanto, quando falamos em trabalho infantil, nós falamos em situações que não respeitam essas normas. E quanto aos afazeres domésticos no dia a dia de vocês? Tia Érica, então, já que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que eu não posso trabalhar, então eu não posso ajudar em casa. Vocês lembram da conversa que tivemos nessa aula, quando falamos sobre isso? É obrigação, é direito da criança e dever ajudar sim os pais em casa. Recolher seu brinquedo, estudar é um dever também. Ter sempre aquela horinha de estudo, ajudar a mãe no que for preciso, dentro das possibilidades de vocês, do que vocês podem fazer. Então, é um dever seu. E isso é permitido sim. Como aqui, no nosso livro, na página 50, vocês lembram que falou um pouco sobre a história de Márcia e Gustavo? Então, que tinha uma pessoa empregada que era empregada doméstica da família, que ela vinha ao longo da semana ajudar a manter a casa limpa, e nos finais de semana ela não vinha, que quem fazia isso era quem? Era a Vera, a mãe de Márcia e Gustavo, junto com as crianças que também ajudavam. Eles partilhavam os afazeres domésticos, as coisas que tinham de fazer em casa. Eles dividiam isso. Vocês estão lembrados? Então, tudo isso faz parte do seu dever, do que é dever meu, do que é dever seu e de toda criança. Tá certo? Um dos conteúdos que trabalhamos também foi sobre a linha do tempo, para saber um pouco mais, para vocês conhecerem um pouco mais de vocês, o que aconteceu com vocês dos anos anteriores até a data de hoje, algo que foi importante, que marcou a sua vida ao longo dessa fase de vida de vocês até a de hoje. Vocês lembram que falamos sobre isso? Vamos relembrar um pouquinho? Quando a gente fala de linha do tempo, nós lembramos o quê? Da nossa história de vida. Então, todas as pessoas têm essa história. A história de cada um é formada por tudo aquilo que ocorreu em sua vida. As experiências pelas quais as pessoas passam, que ficam marcadas na vida de cada um de nós. E na linha do tempo, algumas datas são colocadas em uma linha, acompanhadas de explicações sobre o que ocorreu em cada uma dessas datas. Para que a gente pudesse entender melhor, nós vimos a história da linha do tempo de um garoto chamado Lucas, onde ele foi relatando o que aconteceu com ele desde dos meses de vida dele até os 7 anos de idade. Seu primeiro aniversário, ele falou suas primeiras palavrinhas. Vocês lembram? Que com 7 anos ele já fazia muita coisa sozinho, já ajudava a mãe a cuidar de sua irmã mais nova. Então tudo isso faz parte desse tempo, da linha de tempo da nossa vida, da sua vida, da vida de cada um de nós. Então vocês relataram em forma de atividade tudo isso. Entenderam, crianças? Então, qualquer dúvida, voltem o vídeo, dê aquela pausezinha, ou então pode me perguntar, que eu estou aqui para ajudar vocês, tá certo? Quanto aos exercícios, atividades, como já foi explicado no primeiro vídeo, também que a Silviane falou, essa semana não tem exercício, vai ser só os vídeos revisando os conteúdos que trabalhamos, já para vocês terem mais tempo de se organizar, de estudar, de relembrar e refazer as atividades do livro, passem para o caderno, tá certo? E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Podem me perguntar, tá bem? Então, um beijo para vocês, uma boa revisão e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.